Pessoal, bom dia, obrigado. Tá? Trabalho na Huawei há cerca de 1 ano e meio, tá? E todo esse tempo que eu tenho estado na Huawei, tenho conversado com bastantes provedores daqui do Nordeste e tentado ajudar vocês aí para desenvolver melhor o seu negócio, dando consultoria para vocês, tentando mostrar como as soluções da Huawei podem ajudar o negócio de vocês. Hoje eu vou falar especificamente sobre 3 tecnologias da Huawei: GPON, switches, Metro Ethernet e roteadores de acesso. São produtos que, dependendo do cenário de vocês, se adequam muito bem à rede de vocês e vocês podem, com esses produtos, atender melhor o seu cliente. Tá? Eu não vou falar aqui o que é GPON, o que é rede Metro Ethernet, que eu acho que vocês todos aqui já sabem, conhecem a tecnologia, já ouviram falar, já estudaram um pouco. Tá? Então eu vou falar especificamente da solução da Huawei, nessas 3 tecnologias que podem ajudar vocês. Tá? Sim, e outra coisa, aqui estão meus contatos, tá? Meu e-mail, meu telefone. Tá? Então, caso vocês tenham alguma demanda e queiram, estejam interessados nos produtos Huawei, dessas tecnologias, podem entrar em contato comigo. Tá? Eu fico aqui sediado em Recife, tá? Atendo todo o Nordeste. Tá? Dou suporte técnico na elaboração de propostas, de projetos, tá? E estou à disposição de vocês todos. Primeiro, mostrar para vocês por que... Opa, passou um slide aqui. Pulou um slide, mas tudo bem. Tá? Por que GPON? Por que escolher GPON? Eu falo muito para os meus parceiros, que GPON é uma tecnologia que você consegue agregar uma quantidade enorme de serviços num tipo único de infraestrutura, que é a fibra ótica. Eu digo que a primeira vantagem do GPON é você conseguir utilizar apenas uma fibra ótica, tá? Em comparação com a rede tradicional Ethernet, que normalmente se usa 2 fibras óticas, uma para transmissão, outra para recepção. O GPON só utiliza uma fibra ótica, porque o GPON tem a capacidade de poder multiplexar o comprimento de onda, e você utiliza um comprimento de onda para transmissão e um outro comprimento de onda diferente para recepção. Então, eu consigo trafegar tanto transmissão e recepção numa única fibra, num único meio. Então, essa, na minha opinião, é a primeira vantagem do GPON. Uma outra vantagem é que é uma rede passiva. Você consegue, numa única porta, no OLT, no concentrador, você utilizando splitters, fazer divisão aí de até 128. Numa única fibra, você splitar essa fibra em até 128 clientes. E você tem aí uma grande utilização, uma abrangência, um número de clientes grande, num chassi concentrador relativamente pequeno. Uma outra vantagem do GPON é você poder fornecer internet para usuário residencial e escritórios pequenos. Então, isso é um mercado que pode ser atingido. Um outro cenário é também fornecer internet corporativa para pequenas, médias e até grandes empresas. Você utilizando o GPON também fornecer conectividade para empresas. Isso aí já é um outro mercado corporativo, mercado empresarial. Tá? Uma outra forma, um outro cenário de utilização de GPON é você utilizar GPON para também, num cenário de internet das coisas. Por exemplo, uma rede GPON, você interligar várias câmaras IP de videovigilância numa cidade, tá? E você ter um centro de segurança controlando essas câmaras IP, e essas câmaras IP se conectando através de GPON. Tá? Então, isso aí são apenas 3 cenários que eu citei sobre a utilização do GPON. Existem outras infinidade de cenários que GPON é útil e GPON pode ajudar vocês. E uma outra vantagem do GPON, que eu já ia esquecendo de falar, é você poder trafegar vários serviços num único meio físico. Além da internet, você trafega também voz, tá? Você trafega TV, você trafega videoconferência, tá? E uma infinidade de serviços, tá? Num único meio físico.
Entrando um pouco agora no portfólio da Huawei, de GPON. A Huawei, na parte de OLTs, os concentradores, a Huawei dispõe de 3 modelos. Tá? Um modelo de pequeno porte, de 2U, tá? Mas de pequeno porte, assim, eu digo que é um modelo, entre aspas, de pequeno porte, mas que suporta até 32 portas GPON. Então, 32 portas GPON vezes 128 usuários, você aí alcança aí um número na casa aí de milhares de usuários, tá? Num chassi relativamente pequeno porte. Temos também o chassi de médio porte, de 6U, que alcança até 96 portas GPON, e o chassi de grande porte, que alcança aí até 256 portas GPON. Tá? E aí, alcançando aí quase 500 mil usuários num único chassi. Tá? Esse chassi também tem a capacidade de trabalhar em cluster, você pode configurar 2 chassis, tá? De igual modelo, para você trabalhar em cluster, hot standby ou balanceamento de carga. E uma outra coisa interessante, todos os chassis GPON da Huawei também já são preparados para receber portas, módulos 10 GB GPON. 10 GB GPON é uma nova tecnologia que a Huawei está investindo muito. Tá? A Huawei já possui terminais, ONTs, 10 GB GPON. E 10 GB GPON, você sabe, eles trabalham com taxa de downlink de 10 GB e taxa de uplink de 2,5 GB. Tá? Então já é uma evolução do GPON e eu tenho certeza que nos próximos anos, em breve, essa tecnologia vocês vão estar pensando em implantar na sua rede. Tá? Uma outra coisa interessante é que os chassis da Huawei podem receber módulos com 8 ou 16 portas GPON. Tá? E cada porta GPON você tem aí um split máximo de até 128 usuários numa única porta GPON. Tá? No cenário aí de FTTH, Fiber to the Home, a gente dispõe aí de vários tipos de ONTs, de terminais específicos para o mercado de FTTH. Tá? A gente dispõe aí de ONTs de terminais com 4 portas giga, 2 portas de telefone e Wi-Fi. Tá? E também tem porta USB, tá? Para configuração remota. A Huawei também dispõe do ONT sem Wi-Fi, só apenas com 4 portas de rede e 2 portas de telefone, tá? Sem Wi-Fi. Tá? E aí no cenário de FTTH, é uma topologia simples, a gente tem o OLT, o concentrador, e por trás da OLT tem os serviços, né? O serviço de internet, tua conexão aí com a internet, um serviço de IPTV, um serviço de telefonia, tá? Um VoIP server ou até um PBX tradicional, tá? Interligado ao OLT. Tá? A OLT dispõe aí de vários tipos de porta diferentes, você pode interligar, por exemplo, a parte de telefonia através de VoIP na OLT ou através até de interface convencional de telefonia, E1 ou tronco analógico, tá? Você pode conectar através da OLT. Tá? A OLT também dispõe de outros tipos de serviços, como placa STM1, né, do padrão SDH, enfim. Mas o cenário mais comumente utilizado com OLT, com os uplinks da OLT, são as portas gigabit e 10 gigabit Ethernet, que hoje em dia todo mundo sabe que os serviços estão migrando todos para a Ethernet, né? O VoIP está aí, todo mundo, os projetos que chegam para mim, poucos ou quase nenhum utilizam mais telefonia TDM, né? A maioria dos projetos de telefonia contemplam VoIP. Então, hoje, as configurações que eu tenho feito de OLTs, basicamente vem embarcado, além das portas GPON, portas gigabit Ethernet e 10 gigabit Ethernet, para uplink. E mostrando os diversos modelos de ONTs da Huawei para o mercado residencial, além dos 2 modelos que eu já falei, sem Wi-Fi e com Wi-Fi, a gente também tem um modelo com porta RF, que é esse aqui, esse de baixo do meio, que é o 8247. Né? Ele contempla uma porta coaxial para você conectar uma TV. Tá? Você consegue, numa rede GPON, colocar dentro da fibra ótica também sinal de TV analógica ou TV digital, tá? Através de multiplexadores. E esse sinal de TV analógica ou digital vai ser transportado pela fibra GPON e vai chegar até a ONT. E da ONT para a TV do cliente,
você tem aí a porta coaxial, você conecta aí com a porta, com a entrada coaxial da TV, a entrada de antena comum, né? E você tem aí sinal de TV dentro da rede GPON também, além de internet e telefonia. A Huawei também dispõe aí de ONTs outdoor, tá? Essa aqui do meio, do lado direito, tá? É uma ONT para ser colocada num poste, numa fiação externa, tá? Com 2 portas de telefone e também 4 portas Gigabit Ethernet. Falando um pouco especificamente da ONT com Wi-Fi, é a ONT que a Huawei mais vende, tá? É a mais procurada, a 8245, tá? 4 portas Gigabit Ethernet, 2 portas de telefone analógico, tá? Mas o tráfego pela fibra GPON e que também chega na ONT pode ser VoIP, tá? Então esse ONT ele também faz o papel, quem conhece um pouco de VoIP sabe do que eu estou falando, faz o papel de ATA, tá? De conversor de VoIP para analógico. Então você conecta simplesmente um telefone analógico, tá? Aquele telefone baratinho que você compra no bom preço, tá? Você conecta na porta da ONT e tem telefonia. Tá? E a ONT é responsável por fazer o registro VoIP no servidor de VoIP. Tá? Ela dispõe também de servidor DHCP, de NAT para IPv4, aquelas funções básicas daquele roteador Wi-Fi doméstico. Tá? Saindo um pouco da solução residencial, indo para a solução de escritório, a Huawei dispõe também de uma outra família de terminais, a gente chama de ONUs, tá? Que é a família MA. A gente tem vários modelos, tem a MA 5612, MA 5628, são terminais maiores, tá? Alguns até com interface Z1 para conectar um link de operadora ou um PBX. Tá? Dispõe também de um número maior de portas Gigabit Ethernet, algumas até com 24, até 48 portas Gigabit Ethernet, então elas podem até fazer uma função de um switch de um pequeno escritório. Então, num escritório, numa empresa que é atendida por GPON, tá? Dependendo do número de portas de rede para conectar os computadores do usuário, você nem precisa de switch. O próprio terminal da Huawei, o próprio ONU da Huawei dispõe aí de um número grande de portas para ligar os computadores desse escritório. Tá? Além de outros tipos de porta, como E1, também alguns modelos também tem PoE, tá? Power over Ethernet, para alimentar telefone IP, para alimentar um access point Wi-Fi, uma câmera IP. Tá? Esse é um resumo dos principais modelos da Huawei para essas ONUs empresariais. Tá? Um modelo outdoor, tá? Que é a MA5669, tá? Muito focada para o cenário de videovigilância, para dar conectividade e alimentar uma câmera IP externa, tá? Num poste ou num semáforo. Tá? Aí você vê aí diversos modelos, alguns modelos até com 32 portas de telefonia, que é essa aqui no alto do meio, 32 pots, são portas de telefonia FXS, dá para conectar até 32 telefones analógicos, 24 portas Fast Ethernet e 8 portas E1, tá? Para conectar um PBX, enfim. Tá? E no último cenário que eu vou falar de GPON é o cenário de videovigilância, um cenário muito interessante, onde você pode aí, num projeto de segurança numa cidade de médio, até de pequeno porte também, você pode fibrar essa cidade inteira, tá? E em pontos estratégicos da cidade posicionar câmeras de videovigilância, tá? E também você tem uma central de controle, tá? Por exemplo, na Secretaria de Segurança Pública, tá? E essas câmeras serem conectadas à rede GPON, tá? E serem alimentadas também pela ONT, aí dispensando o uso de fonte de alimentação, tá? Na câmera, no caso. E a evolução do GPON para o 10 GB GPON. Como eu já falei, as OLTs da Huawei, os concentradores, já têm disponível módulos com portas 10 GB GPON,
Tá? E a Huawei também já dispõe no portfólio de terminais em 10 GB GPON. Tá? E o mais interessante, né, dessa migração suave do GPON para o 10 GB GPON é que você aproveita tudo. Você aproveita o OLT, o concentrador, para você migrar de um GPON para o 10 GB GPON, você não precisa trocar o concentrador, é o mesmo concentrador. Você apenas coloca um módulo com porta 10 GB GPON dentro do chassi. Tá? Então você aproveita o concentrador, você preserva o teu investimento. E também a parte dos terminais. Tanto os terminais GPON como 10 GB GPON podem coexistir. Tá? Então, através de multiplexação, e também pelo fato de o 10 GB GPON utilizar um comprimento de onda diferente do GPON, então eu consigo multiplexar esses comprimentos de onda numa única fibra. Então eu continuo utilizando uma única fibra ótica, então eu também preservo o investimento em rede ótica, tá? Então a fibra é a mesma. Tá? Eu não preciso passar uma segunda fibra para trafegar 10 GB GPON. O 10 GB GPON vai entrar na fibra existente junto com o GPON. Tá? E os terminais podem ser heterogêneos. Eu posso ter terminal GPON, terminal 10 GB GPON, e o terminal vai conseguir identificar qual é o comprimento de onda dele. Pronto, o GPON o terminal GPON vai utilizar o comprimento de onda do GPON. Então ele vai descartar o comprimento de onda do 10 GB GPON. E a mesma coisa, vice-versa, com o terminal 10 GB GPON. Ele vai descartar lá o comprimento de onda do GPON e vai receber o sinal em 10 GB GPON. Tá? Também consigo reutilizar o sistema de gerenciamento, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, praticamente tudo. Sobre a parte de proteção, a solução de GPON da Huawei dispõe de vários tipos de proteção. Tá? Eu posso ter proteção na OLT, por exemplo, para cada porta GPON, ligando 32 ou 64 usuários, eu tenho uma porta GPON de backup. Tá? Então eu chego com 2 fibras até o splitter. Tá? Então se uma fibra cair, a outra assume automaticamente. Tá? Essas 2 portas de GPON trabalhando em ativo, backup, podem trabalhar no mesmo módulo ou em módulos diferentes. Claro, é altamente recomendável você trabalhar em módulos diferentes, porque se houver uma pane, é uma coisa muito rara de acontecer, mas se houver uma pane no módulo, você tem um outro módulo, que aí você vai continuar provendo o serviço para o teu usuário final. Tá? Também existe a redundância com 2 OLTs, com 2 concentradores, né, que é essa figurazinha aqui de baixo, do lado esquerdo. Eu tenho 2 OLTs, tá, saindo uma porta, uma fibra GPON de cada OLT, indo para splitters diferentes, mas de cada splitter sai 2 fibras para cada terminal. Tá? Então, outro tipo de redundância, a gente chama de redundância tipo C. Quando é redundância, é no terminal. Cada terminal recebe 2 fibras. Tá? E a redundância tipo B, cada terminal recebe apenas uma fibra. E eu faço a redundância no concentrador. E também a parte de conexão do concentrador com a rede de internet, com os serviços. Né? Também disponho de recursos avançados de redundância. Por exemplo, Link Aggregation, que é o famoso Fiber Chain, esqueci o nome agora, mas o nome padronizado pelo I3E é o Link Aggregation. Tá? E também protocolos de proteção de anel, como STP, RSTP, MSTP e também o RRPP, que é um protocolo proprietário da Huawei, que faz convergência em 50 milissegundos, tá? Respeitando aí o padrão G8032. Sobre a parte de gerenciamento, a Huawei dispõe de um sistema de gerenciamento baseado em software, tá? Que você consegue configurar toda a rede GPON e interface gráfica de forma amigável. E junto com o sistema de gerenciamento, a gente tem um sistema de monitoramento da rede, tá? Na rede de fibra ótica, que é o N2510. Tá? O N2510 ele consegue mapear toda a tua rede, né? E numa ocasião de falha, de rompimento de fibra, ele consegue dizer qual fibra foi rompida e em que trecho. Tá? Então você tem aí, em tempo real,
o monitoramento de toda a tua rede de fibra ótica e saber exatamente onde ocorreu o rompimento da fibra. E aí você ganhar tempo aí no reparo. E aqui alguns clientes que a Huawei já vendeu a solução de GPON. Tá? Isso aqui é apenas um pequeno resumo. Tá? A Copel, a CEMIG, uma grande operadora lá de Minas Gerais, e a CIASC, tá? Lá do sul do país. Criciúma, Florianópolis, Joinville e Blumenau. E para finalizar, enfatizar um pouquinho aí com vocês as principais vantagens do GPON. Você ter uma rede simplificada, tá? Uma única fibra ótica, tá? Você transportar aí uma infinidade de serviços, internet, telefonia, TV, tá? Uma rede confiável, porque todo o acesso é em fibra ótica, então a gente sabe que a evolução da tecnologia preserva o investimento na fibra ótica. Então, sai tecnologia, entra tecnologia, mas a fibra ótica está lá. Você apenas tem que dar manutenção, e você consegue preservar o investimento que você fez em cabeamento óptico. Serviços convergentes, em alta velocidade. E rápida implementação. E as vantagens da Huawei? A Huawei, nesse mercado de rede de transporte, rede de acesso, a Huawei é líder mundial. Então, a Huawei está sempre liderando, tá, o desenvolvimento de novas tecnologias. A Huawei tem uma grande parcela de mercado. Então, os produtos da Huawei nas redes de transporte, redes de acesso, são reconhecidamente respeitados, tá, e a gente consegue implementar muitos projetos no mundo todo. Tem uma marca forte nesse mercado, e a gente consegue, dependendo dos requisitos do cliente, até customizar a solução para uma determinada necessidade. Tá? E o último ponto é a estrutura forte de serviço. Hoje, no Brasil, a gente tem um time forte de serviço, tanto de suporte como também engenheiros de campo. Então, a gente consegue sempre estar perto do parceiro, tá, do provedor, e ajudando na implementação da rede e também na manutenção. E agora, pessoal, falar um pouco de um outro portfólio da Huawei, mas também que pode ser muito interessante para as redes dos provedores, dos ISPs, tá? A parte de switch Metro Ethernet. A Huawei, como vocês estão vendo, dispõe de um portfólio completo, tá, de switches, tá, tanto de switch de chassis, tá, de grande porte, tá, até switches de pequeno porte, switches de 1U, tá, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, switches Layer 2, switches Layer 3, tá, para uma infinidade aí de cenários diferentes. Tá. Falando um pouco sobre os switches de chassis, tá, eu vou focar muito no switch 12700, que é o maior switch de chassis da Huawei. A Huawei dispõe de 3 famílias de chassis, a 12700, a 9700 e a 7700. Tá? Todos eles são modulares, mas aqui nessa apresentação vou focar no maior, que é o 12700. Basicamente, os recursos de software, suporte MPLS, suporte a BGP, são os mesmos. O que difere é a capacidade final de número de portas e o throughput de cada caixa. Por exemplo, o 12712, que é o maior switch de chassis MPLS da Huawei, ele suporta até quase 18 terabits de capacidade de switch. Tá? É um switch de 19U, e em capacidade final ele suporta até 576 portas 10 GB, 96 portas 40 GB e 24 portas de 100 GB. Então, pessoal, o switch de chassis da Huawei já possui suporte a portas 100 GB Ethernet. Tá? E falando um pouco sobre a arquitetura do switch, é um switch totalmente redundante. Então, é uma placa de processamento principal, que é a MPU, trabalha em redundância 1+1. A parte de switch fabric, que é responsável, é o coração do switch, responsável por encaminhar todo o tráfego. A redundância é em 3+1, então eu tenho 4 módulos de switch fabric, tá? Redundância 3+1. E também a placa de monitoramento principal, que é CMU, que é responsável por monitorar toda a atividade do switch, como consumo de porta, consumo de módulo, atividade das fontes de alimentação e qualquer normalidade que ocorrer no switch, a CMU
ela é responsável por mandar um alarme para o centro de gerenciamento. Então, esse módulo também trabalha em redundância 1+1. E as fontes de alimentação. Eu posso instalar até 6 fontes de alimentação nesse chassi. Trabalho em redundância aí, M+N. Tá? Trabalho tanto em balanceamento de carga, como também em fonte ativa, fonte backup. Também a bandeja de ventiladores na parte de trás do switch, também em redundância 1+1. Sobre os módulos de porta desse chassi, isso aqui é apenas uma amostra dos módulos de porta. A Huawei tem disponível vários, muito mais do que isso disponível, mas apenas para exemplificar. Tá? Vamos focar aqui nessa parte direita aqui do slide, mostrar a performance do switch, comparado aos módulos de mercado tradicionais, tá? de produtos similares de outros fabricantes. Então, por exemplo, a capacidade de endereço MAC de cada módulo, 1 milhão de endereços, né? Em média 2 vezes mais do que um outro módulo igual de mercado, de um outro fabricante. Tá? A tabela de rotas, que a gente chama também de tabela FIB, a tabela de rotas IPv4 ou IPv6, 3 milhões de rotas. Né? E isso aí não é por chassis não, pessoal, é por cada módulo. Cada módulo suporta aí 3 bilhões de rotas. Então, em média, aí, 6 vezes mais do que um módulo similar de um outro fabricante. Tá? Filas de QoS, 64 mil filas de QoS. E o buffer. O buffer é um requisito muito importante, né, que permite que o switch consiga trafegar um volume grande de dados sem comprometer a qualidade. Cada módulo desse tem 1.5 GB de buffer. Quase 200 vezes mais do que um módulo similar de mercado que tem em média 8 megabytes de buffer. E para fechar, sobre o switch de chassis da Huawei, os requisitos, né, de criação de políticas de QoS. Então, com o software da Huawei embarcado nesse switch, eu consigo criar regras para diferentes tipos de usuário. Por isso, eu consigo, por exemplo, definir banda para cada tipo de usuário, de acordo com o que cada usuário contratou com vocês. Eu posso também, por exemplo, esse switch também suporta a tecnologia PPPoE. Então, ele é um PPPoE server. Tá? Consigo encaminhar o protocolo PPP através da Ethernet. Tá? Consigo também fazer gerenciamento dos terminais, identificar que tipo de terminal o usuário final está utilizando, tá? Entre outros tipos de política. Falando agora de um switch de agregação da Huawei, que é o switch 6720. É um switch de agregação em 10 GB. É um switch novo, a Huawei lançou ele mais ou menos há 1 ano. Tá? Tem um preço extremamente agressivo, tá? Comparado a outros switches dessa mesma característica do mercado, tá? De outros fabricantes. E a Huawei dispõe de 2 modelos. Um modelo com 24 portas 10 GB e um outro modelo com 48 portas 10 GB. Tá? Ambos os modelos possuem 2 portas 40 GB para uplink e também suportam aí ampliação através de módulo adicional, tá? De mais 4 portas 40 GB. Então, ele possui em capacidade final até 6 portas 40 GB para uplink. Tá? Ambos os switches são de portas de fibra, tá? Então você pode colocar aí um transceiver tanto de 1 GB SFP, tá? Como de 10 GB. Ele suporta ambas as velocidades. É um switch que ele encaixa muito bem numa camada de agregação ou num anel Metro Ethernet, tá? Num backbone. Tá? Então, esse switch também suporta OSPF, BGP, MPLS, recursos avançados também de OAM, de monitoração de rede, detecção de falha de link. Tá? Então, um switch completo para redes MPLS e Metro Ethernet. Tá? Também dispõe aí de um número alto aí de rotas, 128 mil rotas, tá? 2.000 regras de tráfego de entrada, 2.000 regras de tráfego de saída, para você definir tamanho de banda por cada usuário.
É um switch muito interessante para agregação em 10 GB. E para fechar a parte do switch, o switch 5700, que é o switch o switch campeão da Huawei. Eu costumo falar, é o switch que a Huawei mais vende. Tá? Esse switch 5700, na verdade, ele é uma família grande, mas que tem subdivisões. Vou mostrar no próximo slide. O 5700 ele tem modelos tanto Layer 2 como Layer 3. Tá? E dependendo da subdivisão, eu tenho modelos que suportam MPLS, eu tenho modelos que suportam BGP, eu tenho modelos que suportam somente rota estática, que é o switch Layer 2. Vou mostrar mais no próximo slide. Tá? E é um switch 5700, é um switch que trabalha com portas de downlink, portas giga. Então é um switch gigabit Ethernet com uplinks em 10 GB. Tá? Então é um switch que, dependendo do caso, normalmente fica numa camada de acesso, ou até, dependendo do caso, também pode trabalhar num backbone. Tá? Um switch Layer 3 gigabit Ethernet também pode trabalhar, ficar na camada de backbone ou distribuição. Para fechar aí o switch 5700, basicamente ele tem 4 subdivisões. O primeiro modelo, que é esse aqui de baixo, é o 5700 Li. É o switch que a gente chama, o switch Giga da Huawei, que é Layer 2. Tá? Ele suporta no máximo rota estática, tá? Roteamento estático. O próximo é o 5700 SI. Nesse caso aqui eu estou mostrando o 5720 SI, que é o modelo mais novo da Huawei. Ele já suporta, ele é um switch Layer 3, tá? Já suporta RIP, OSPF, BGP, roteamento também multicast. Ele só não suporta MPLS. Tá? Então, nos casos onde você não precisa de MPLS e precisa de um switch Layer 3, o modelo é o SI. O terceiro, de baixo para cima, é o switch EI, é o 5720 EI. Esse modelo já suporta tudo que os de baixo suportam, mais MPLS. Tá? E claro, ele também tem uma capacidade maior de número de endereço MAC, número de rotas. E o último é o HI. Tá? O HI ele suporta, além do MPLS, também suporta NetStream, também suporta as funcionalidades de monitoração OAM, BFD, baseado em hardware. Então, quando você ativa o BFD no switch HI, ele não consome processamento da CPU responsável pelo encaminhamento dos pacotes. Tá? Então, não há perda de performance no encaminhamento dos pacotes. E aquele lá de cima é o 5720 HI. Ele está destacado por quê? Porque é um switch compacto, de uma unidade de rack, tá? Que suporta 1 milhão de rotas IPv4. Tá? Então, e você vai para outros fabricantes e procura um switch que suporte 1 milhão de rotas IPv4, os outros fabricantes só vão ter switch de chassis, switch grande para suportar esse número de rotas. A Huawei consegue entregar um switch que suporte 1 milhão de rotas num switch de 1U. É um switch Gigabit Ethernet, tá? De 48 portas Gigabit Ethernet e suporta até 8 portas de 10 GB para uplink. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas funcionalidades de software de toda a família de switch da Huawei. Tá? São algumas só, tá, pessoal? Então não dá tempo de falar de todas, mas eu gostaria de enfatizar o quê? A redundância de componentes. Então, todo switch da Huawei possui opção de fonte redundante. Então, isso é muito importante. Em alguns modelos, a opção de fonte redundante é externa, e outros modelos, a fonte redundante é interna. E hot swap. Você pode trocar a fonte com o equipamento ligado. Tá? Requisitos avançados de OAM, de operação, administração e manutenção. Então, protocolos como BFD, como 802.1AG, 802.3AH, que detectam falha de link de forma unidirecional, somente num sentido. Tá? Então, recursos avançados, muito utilizados em redes metro, em redes MPLS, né, e também que enviam de forma automática alarmes para uma central de controle, para um software de gerenciamento. Protocolo G8032 para redes em anel,
para você ter uma rede em anel confiável, com tempo de convergência menor que 50 milissegundos. O switch LI da Huawei, o 5700 LI, que é o switch Layer 2 GB, possui proteção contra surto de tensão de até 6.000 volts. Dando um exemplo de como você pode configurar numa grande rede metro, tá, os diferentes protocolos. Por exemplo, na camada de acesso, eu posso configurar o BFD e também o padrão Y1731, esse aqui de baixo, que mede o delay da rede, então em tempo real, informa o delay para uma central de gerenciamento. Na camada de agregação e de core, eu posso habilitar o protocolo BFD, que é o detecção de encaminhamento bidirecional. Então ele fica monitorando cada link, se cada link está trabalhando de forma satisfatória nos dois sentidos. Um recurso interessante do switch da Huawei, tá, de toda a família, é a possibilidade de você fazer a configuração e a instalação desse switch com um mínimo de intervenção humana. Tá. Se você comprar junto com o switch da Huawei, comprar também o sistema de gerenciamento, você consegue planejar a instalação do switch e fazer com que você não precise enviar técnico para uma cidade remota, para o interior, para instalar cada switch. Então você faz a configuração, toda a configuração do switch de forma centralizada e armazena no software de gerenciamento. Você faz o cadastro de todos os switches no software de gerenciamento e a partir do momento que o switch é levado para a localidade, é colocado no rack, é ligado à alimentação e colocado no cabo de rede, ele automaticamente pega um endereço IP via DHCP, tá, de um switch de chassis, tá, que pode ser um servidor DHCP, tá, e quando ele pega o endereço IP automático, ele automaticamente vai buscar o arquivo de configuração do software do servidor de gerenciamento, tá, de forma automática, sem precisar o técnico conectar o laptop no switch e fazer a configuração manual. Então é um mínimo de intervenção humana. Isso é com o software de gerenciamento. Sem o software de gerenciamento, eu consigo também fazer a instalação e configuração do switch com o mínimo de intervenção, que é utilizando um pendrive. Então, previamente, eu faço o planejamento de configuração de cada switch e armazeno as configurações num pendrive. Então, quando eu levar o switch para uma localidade distante, eu ligo o switch, coloco o cabo de rede, espeto o pendrive no switch, ele automaticamente vai carregar a configuração. Se necessário, ele também vai atualizar o software do switch e o switch vai entrar em funcionamento, tá, com o mínimo de intervenção humana. E para fechar a parte de switches, tá, a Huawei também implementou recursos avançados de economia de energia nos switches. Tá. Então aqui é só uma comparação, switch comum, tá, consome aí normalmente 100% da energia. Um switch que é habilitado, o EE, que é o Ethernet Energy Saving, ele consegue aí ter uma redução de 30% do consumo de energia. E o switch da Huawei, principalmente o switch de acesso da Huawei, que é o Layer 2 GB, ele consegue aí ter uma economia de mais de 60%. Tá? E é um recurso interessante. Esse switch, tá, que é o 5700 LI, ele fica monitorando a atividade das portas. Se tem uma porta conectada e ele detecta que o dispositivo que está conectado àquela porta, um computador, um laptop, está desligado, não tem tráfego, ele vai colocar a porta em hibernação. Então, se tiver, por exemplo, esse switch está conectando 10 computadores. Se 8 computadores estão desligados, ele vai colocar as 8 portas em hibernação. O interessante, se ele detectar que todas as portas do switch, todas as máquinas que estão conectadas ao switch, estão desligadas ou não tem tráfego, não tem atividade, ele vai colocar o próprio switch em hibernação. Então ele entra no modo de consumo baixíssimo de energia, tá? Mas ele não desliga.
Tá? A partir do momento que um usuário liga o computador e começa a usar, começa a navegar, começa a mandar tráfego, o switch ele volta ao estado normal e vai encaminhar o tráfego para frente. Tá? Sim, mais um ponto interessante do switch da Huawei é a grande interoperabilidade que a Huawei possui com switches de outros fabricantes. A Huawei, inclusive, tem uma equipe focada, a equipe fica no laboratório de Nanjing, na China, uma cidade perto de Xangai. Tá? Eu já estive lá recentemente para fazer um treinamento, conheci os laboratórios da Huawei, é realmente impressionante o tamanho do laboratório e a estrutura que eles possuem lá, a equipe, número de pessoas, número de equipamentos. Tá? E a gente também, em determinados projetos, a gente também consegue interoperar com até alguns protocolos proprietários de outros fabricantes. A gente já fez testes, né, e recentemente a gente fez um teste com sucesso entre o protocolo de Spantree proprietário da Cisco e o da Huawei, também um protocolo de configuração dinâmica de VLAN da Cisco com o da Huawei. Tá? A gente fez testes com sucesso e os dois equipamentos conseguem interoperar sem problemas, inclusive utilizando protocolos proprietários. Pessoal, e para fechar a apresentação, o último tema é a parte de roteadores de acesso da Huawei. A Huawei possui aí uma família completa de roteadores de pequeno porte, que dispõe aí também de conexões Wi-Fi, 3G e 4G, até roteadores de maior porte, de chassis maior, para um backbone ou um concentrador. O primeiro, o maior, inclusive, roteador de acesso da Huawei é a linha 3200. É uma linha que dispõe de placas controladoras redundantes, tá? De vários tipos, de várias capacidades, e aí possui aí dispõe aí de diversos tipos de interface, não só interfaces GB, 10 GB, mas também interfaces de baixa velocidade, interfaces E1, interfaces síncronas, interfaces assíncronas, interfaces STM1 do padrão SDH, enfim. Você utiliza esse equipamento normalmente quando você precisa de interfaces de baixa velocidade e também de alguns recursos, por exemplo, esse roteador pode ser também um servidor PPOE, suporta MPLS, suporta BGP. O próximo é o roteador 2200, é de um porte menor, mas também pode ser colocado num backbone e também no concentrador. Tá? A diferença desse para o 3200 é que esse suporta apenas uma placa de controle. Tá? Não trabalha com placa de controle redundante, mas suporta fontes redundantes. Tá? A terceira família é a família 1200, tá? Uma família já de um porte menor, já um roteador que em alguns casos é um roteador para estar no cliente, tá? E normalmente tem clientes de médio porte, você coloca um roteador desse tipo, tá? Dispõe aí de interfaces GB, 8 GB, 8 interfaces GB, também dispõe de interfaces de baixa velocidade. É um roteador modular também, então você configura de acordo com a necessidade, você pode colocar interface E1, interface síncrona. E agora entrando nos de menor porte, que é para Small Office, Home Office, que é o roteador da família 160, AR160. É um roteador que já possui também possibilidade de você fazer link 3G ou 4G, colocando um chip dentro do roteador, muitas vezes utilizado como um link backup. Tá? Caso o link principal tenha algum problema, você tem a possibilidade de ter o link backup em 3G, tá? Com um chip dentro do roteador. Alguns modelos também possuem roteador Wi-Fi, possuem antenas Wi-Fi, para disponibilizar também um acesso Wi-Fi dentro do cliente. E o roteador de menor porte é o AR120. Então, um roteador com custo baixíssimo, para aquele cliente mesmo pequeno, tá? Com 10, 20 usuários. Tá?
E aí ele tem portas, aí 4 portas Fast Ethernet, tá? E também opções de conexão ADSL, tá? Para conexão WAN. Tá? Toda a família de roteadores da Huawei tem disponível a possibilidade de você colocar conexão ADSL, conexão E1, conexão síncrona, gigabit, 10 gigabit. Tá? Claro, em alguns modelos não vou ter 10 gigabit. Esse aqui, por exemplo, eu não tenho 10 gigabit, eu tenho Fast Ethernet. Tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Meus contatos ficaram aqui, tá? Vou voltar aqui a primeira página. Eu estou à disposição de vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, vou ficar aqui um pouquinho no evento ainda. A gente pode conversar sobre algum projeto específico, falar sobre um produto. Tá? E eu estou à disposição de vocês. Tá, pessoal? Obrigado.